Eu queria dar um. Na verdade, eu queria lhe pedir, antes de dar um salto aqui, porque eu queria pular para Jimmy Cliff, tá? Eu vou. Daqui a pouco eu vou pular para você falar foram 5 anos com o Jimmy Cliff, né? 3. 3? 3. É. Mas eu vi 14 de maio você no Senado Federal, porque você foi ganhar a comenda Abdias Nascimento. E grande mestre. Um parceiro seu fez uma poesia e eu não tinha ouvido a poesia ainda, eu só tinha ouvido você declamar 14 de maio, que para mim é arrepiante, né? E é bom dizer que você fez com Jorge Portugal e Jorge partiu para outro plano em 2020, foi? Foi. E Jorge foi, enfim, sua música estava lá, eu liguei e fiz, Lazo, eu queria que você declamasse, lembra disso, né? E eu queria que você, aquela poesia do seu parceiro de composição... Meu parceiro é André Luiz Oliveira. Você pode declamar? Claro, um grande cineasta, meu parceiro até hoje. Hoje ele mora em Brasília. Super gente boa, amigão de longas datas. E ele tinha feito essa poesia para o centenário da abolição. Sim. Até essa poesia, de um certo modo, ele musicou e eu gravei num disco que ele produziu, chamado 100 anos. 1988. 1988. 100 anos. Só que com essa coisa da problemática do Brasil, ela não é só a partir dos 100 anos da abolição. Não. A problemática do Brasil vem do descobrimento, não. Vem da invasão, né? Onde pega os nossos irmãos indígenas... É o que você diz, negríndio. Negríndio, claro. Por isso que eu me defino negríndio. E é verdade. Exatamente. É porque muita gente, às vezes... É porque no Brasil tem uma mania de se achar eurocêntrico. O Brasil o tempo todo se acha que ele é a Europa. Quando você... Até eu lembro... Hoje em dia até você não vê muito falar, mas antigamente as pessoas falavam assim: a sua origem... porque eu tenho um tio que foi alemão, outro tio que foi espanhol, outro que foi português, a minha avó era descendente de italiano e não sei o quê. E quando falava sobre a questão negra, sempre era de uma forma pejorativa, assim: eu lembro de uma avó, de uma tia-avó que tinha um pé na cozinha. Pé na cozinha. Sabe? Eu escrevi um texto chamado, depois eu não sei onde está, mas vou dizer, chamado Quartinho de Empregada, mas eu vou trazer ele mais na frente. Isso é coisa do Brasil, né? Claro, lógico. E o índio... em Miami, para brasileiro. Exatamente. E o índio, ninguém nem falava, por achar uma coisa tão irrisória, tão, sabe, desqualificada, que ninguém nem falava. E eu lembro da minha mãe contando que ela tinha uma tia-avó, que meu tio-avô, sei lá, o bisavô, pegou ela na aldeia e trouxe para viver com ele. Ela falou, eu lembrava de minha mãe falando assim: ela não usava nem sutiã, Lazo. Ela tinha os cabelos que ficavam cobertos, que cobriam os peitos. Sim. E a gente vivia com o maior cuidado para que ela não ficasse na porta de casa, para que os índios, quando passassem, não trouxesse de volta para a aldeia. Sim. Então eu tinha a certeza que a minha família tinha uma... Por parte de meu pai, que vinha de Terra Nova, Santa Amaro, era a parte exatamente escrava que lidou com os canaviais, né? Com as fazendas de cana-de-açúcar. Então essa parte que era a parte bem negra, bem africana, e essa parte indígena. Então eu me defino negríndio. E tá certo. Em grande estilo, com o maior orgulho. E eu queria que você declamasse. Olha. E aí a poesia de André. A poesia de André diz mais ou menos assim. Na verdade, eu fiz uma adaptação e depois pedi desculpa ao meu parceiro. Nada, você fez uma adaptação bonita. E disse que vai fazer outra, e eu acho também que vai ser bonita. Eu fiz uma adaptação ousada, sem a devida permissão, mas depois ele acatou e abraçou essa loucura que eu fiz. Mas diz mais ou menos assim: 500 anos se passaram e tudo continua igual. O açoite agora é mais sutil e natural. Eternas noites de sufoco no porão,
na construção, o braço, a força, o pilar desse Brasil. Ingratidão. Muita gente fala, muita gente grita, mas ninguém quer ver. Minha gente abandonada hoje, sabendo por quê. Favelados, indigentes, sem dinheiro. Todos, ou quase todos, descendentes de nobres guerreiros, africanos ou indígenas. Homens livres para amar. Tantos anos, nenhum teto para morar. Ei! Ei! Abram caminho. Branca é a dor que passa. Negra é a paixão, é a alvorada. Eu sei que sem a noite não há dia. Por isso, meus irmãos, não vamos adiar mais nossa alegria. E aí eu emendei com 14 de maio. Opa, cara. Pois é. Não, eu acho que quando eu digo isso, eu digo exatamente, e às vezes as pessoas até confundem pelo fato de eu ser um ativista, de eu usar a minha música como voz da minha comunidade, as pessoas acham que eu só falo sobre a questão negra. Eu falo sobre a questão negra e indígena porque é a questão da construção de uma sociedade brasileira. O dia que a gente entender, o dia que o Brasil entender e se olhar no espelho e entender que a gente tem que respeitar essas diferenças que foram pilares preponderantes para a formação desse país, aí sim a gente pode se achar uma grande nação. Enquanto a gente ficar se esquivando de olhar no espelho e se achando espelho do outro, que nem tá aí pra gente, porque é muito louco isso. Claro. O brasileiro fica se achando, eu sou europeu, você vê aí. É muito louco isso, porque a gente tá falando de coisas da construção de um país de mais de 500 e tantos anos. Tá acontecendo a guerra na Ucrânia, o Brasil inteiro se mobiliza para salvar os refugiados ucranianos. Tudo certo. Eu acho que a gente tem que fazer o papel humanitário. E para salvar os nossos povos originários, ninguém está indo nem vai chegando. Não, estão sendo mortos. Esse programa não é político, mas estão sendo mortos. Mas claro, a gente tem que falar de política, porque a política está dentro da cultura, a política está dentro... A arte, a cultura é política. E falando de política de Estado, não estou nem falando da partidária. Não existe partido. O partido chama-se a vida, o respeito ao outro. É você disputar esse chão de forma igual, respeitosa e respeitando exatamente as diferenças. Nós não precisamos ser da mesma cor por lutarmos por um país, por a construção de um mundo melhor. Se a gente constrói um mundo melhor, vai ser bom para mim, vai ser bom para ele, vai ser bom para os nossos filhos e para os nossos netos. Essa é a treta. Eu também acho. Essa é a treta. Não tem que negócio de porque eu quero... Você sabe, essa coisa que aconteceu no país é tão louco que a gente no país, a gente ainda consegue viver de forma dissimulada, achando que a gente vive uma democracia racial e virando as costas para os nossos próprios problemas. E se dignando, chorando, indo para as ruas fazer levante, quando acontece um problema com um país vizinho, como aconteceu com George Floyd. O país todo foram para as ruas. Sim. Porque vidas negras importam, ou seja, importa a partir da morte de George Floyd? Antes não importava? Quer dizer, quantos jovens negros são mortos no Brasil a todo momento, a toda hora, a todo instante? E as chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro, a chacina que acontece na Bahia e em outros estados, a gente não se... Agora na Contorno? A gente não diz nada, fica todo mundo calado, achando tudo lindo e o que é mais... O que dói mais, normatizando, achando tudo isso normal. Alô, Brasil, lava essa cara descarada, toma vergonha, vamos olhar pro Brasil real. Acorda. Tem um negócio lá. Primeiro eu queria dizer uma coisa aqui importante. Esse programa criou playlists, né?
criou uma sua e a gente vai incrementando, uma de Roberto, uma de Tati, uma de Cacá, uma de Juliano, e todos os movimentos sociais, em defesa de causas importantes, né, para o Brasil, importantes, ou seja, movimentos negros, movimentos LGBTQIA+, ou seja, tudo que é contra o preconceito e a favor da igualdade tem espaço nesse podcast, a hora que quiser. E já cito um, que eu vou citar no final, que e sugiram que sigam, né, o Robson, entrou em contato comigo, @capão1998. Ele faz um trabalho muito bacana para que o Capão Redondo, que é um bairro de São Paulo, não seja estigmatizado como um lugar só de marginal. Eu sei. Porque na comunidade tem arte, na comunidade tem solidariedade que não tem na classe média. As pessoas, eu nem sei às vezes como sobrevivem, né? É um negócio muito louco isso, muito louco. E aí eu queria que você, como você fez no Senado, dia 13 de maio, né, agora, enfim, vai se comemorar, entre aspas, né, a abolição, e a música 14 de maio, a letra e a música 14 de maio, foi sua e de Portugal. E, inclusive, demorou, não vou aumentar, mas demorou um ano para que ajustasse direitinho e contasse uma história correta. Exato. Porque os negros, vamos lá, a abolição aconteceu dia 13 de maio de 1888, e no dia 14 de maio de 1888 aconteceu isso que você vai dizer agora. Na verdade, esse dia 13 de maio é a tal falsa abolição. Porque se a gente for ver os históricos da história, a gente vai ver que os negros já estavam se rebelando. A abolição, a escravidão já estava se dissipando. Então, ordinariamente, o Brasil se organizou para que desse subsídio aos donos de fazendas de escravos para que tivesse dinheiro depois da escravidão para não quebrarem. Mas, em compensação, toda a comunidade negra escrava, morta durante anos, séculos e séculos e séculos, açoitada, foi largada ao ostracismo. Ou seja, não tinha casa, não tinha nome, não tinha família, não tinha trabalho, não tinha nada. E há de convir um detalhe que a sociedade brasileira não entende. A existência hoje oficializada da empregada doméstica se dá muito pela luta das mulheres negras que conseguiram sobreviver trabalhando ainda em casas de brancos, como se trabalhava na Casa Grande, para sustentar os nossos ancestrais, nós, homens negros, para sobreviver à família. Por quê? Porque o Brasil, a partir do momento em que ele aboliu a tal escravidão, veio lei de vadiagem, veio lei de uma série de coisas, porque os homens negros estavam nas ruas procurando trabalho. Não aboliu nada, Lázaro. Claro que não aboliu. Sabe por quê? É o seguinte, na década de 80, 70, muitas famílias no interior pegavam as meninas porque não tinha controle de natalidade, a mãe tinha 12 filhos, 13 filhos, e dizia assim, não, vai ser bom, porque é uma boca a menos para dar de comer. Mas é exatamente isso. E trazia para Salvador para ser empregada, acordava às 5h30 da manhã para dar café para o filho do patrão. Isso aconteceu na minha casa, em algum tempo, depois não. Mas na minha casa, que eu digo, minha mãe, etc. Então, acordava às 5h30 da manhã, dava o café para os filhos, não tinha tempo, meio-dia, era chamada de graxeira. Graxeira era o nome que se dava. O almoço era outro, separado, às vezes nem a mesma comida comia. Eu sei. Esperava o patrão chegar de noite, às vezes 10 da noite, etc., para colocar a comida dele, lavava a louça, lavava o prato e ia pro quartinho de empregada. Continuava sendo escravo. Continuava sendo escravo. É isso que eu tô falando. Na realidade, isso acontecia e aconteceu lá atrás, e essas mulheres
boa parte, mas eu estou falando isso lá atrás, boa parte das mulheres negras se sujeitaram a continuar isso para sustentar os homens, para dar dignidade a esses homens que eram açoitados na rua sem trabalho, sem nada. Tanto que, se você for olhar o histórico das mulheres, das matriarcas negras, foram grandes mães que sustentaram famílias. Sim. E nós, homens pretos, temos o maior orgulho de saber que as nossas mulheres negras, nossas mães, nossas tias, nossas vós, nossas irmãs, nossas mulheres, são pessoas altamente positivas nas nossas vidas, que sustentam até hoje, seja com dinheiro, seja com amor, seja com carinho, seja com o agasalhamento, o acolhimento, para que nós homens sejamos fortes e para irmos à luta. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência. Me deixa muito triste quando eu vejo estatística do feminicídio, onde nós negros, homens, com essa pose de machão, de machista, atacarem. Bater em mulher. Agredirem. Tratar a mulher de maneira leviana. Pelo amor de Deus. Negão, acorde. Aliás, homem, você, machista. Você que se diz machista. Que se diz. Machão, bicho solto. É por isso que quando cai lá dentro, o bicho pega, né? Você sabe disso, né? E o que me deixa mais triste, que esse esforço, tanto que os grandes intelectuais negros, a intelectualidade, quando fala que a mulher negra está na base da pirâmide da formação da sociedade brasileira, é exatamente por isso, porque elas foram as pessoas que mais deram duro, que mais sofreram para dar dignidade às suas famílias. Hoje, o Brasil, com a cara mais safada, oficializa a profissão de empregada doméstica. Você acha bom? Eu não acho, não. Acho uma merda. E tem outra coisa. O Brasil tinha que dar educação. É isso aí, lá. Sabe, pegar essas mulheres que trabalham, né? Falar assim, ó, vou pagar um salário para você sobreviver, mas você vai ter educação. Você vai ser aquilo que você quiser ser. Não servir, lavar prato, lavar fralda, lavar não sei o quê, cuidar de ser a mama de leite, a mama de não sei o quê. Cada um que cuide dos seus. Porque quando elas cuidam dos filhos dos outros, quem cuida dos delas? Quem tem que balançar Mateus é quem pariu. Exatamente. Exatamente. Mas a gente tá, ó, eu sou otimista. Eu queria 14 de maio, eu queria 14 de maio. Ah, não, eu queria duas coisas. Diga. 14 de maio, declamado. Na verdade é o seguinte, você não precisa de banda, você é uma banda interna. Você é uma caixa de ressonância, pô. Então eu queria 14 de maio e uma outra que me toca muito, por várias coisas, que é a Alegria da Cidade. Então, e aliás, as duas são parcerias. Então vou declamar a Alegria da Cidade. Tá. Depois eu canto a capela 14 de maio. Fechado. A Alegria da Cidade surgiu, se eu explicar um pouquinho o surgimento de Alegria da Cidade. A Alegria da Cidade surgiu nos anos 80, quando eu tinha acabado de sair do Ileaê, 82, fui morar em São Paulo. Sim. E quando eu fui morar em São Paulo, eu deixei aqui na Bahia um movimento dos blocos afros, ainda em crescimento, onde tinha vários blocos afros na mesma pegada do Ileaê. Na época eu deixei Ileaê, Olodum, Araqueto, Muzenza, Malê de Balê, Puxada Axé. Tinha tantos outros blocos que seguiam a mesma vertente. E eu achei que naquele momento nós íamos deixar fluir a consciência de tal forma que mudaríamos a postura e a forma de tratar a população baiana, onde a gente tivesse muito mais consciência e formos muito mais respeitosos um com o outro,
como eu falei antes, respeitando as diferenças. Mas pelo contrário, e você vê que é tão louco isso, porque não é uma coisa dos anos 80, mas é uma coisa desde sempre o Brasil, com aquela atitude do eugenismo, com a atitude de trazer e branquecer o Brasil, trazendo a população europeia e dando subsídios, dando dinheiro, terreno, poloneses, exatamente, alemães. dando tudo isso. Naquela época, a mesma coisa, quando os blocos afro estão começando a surge uma música que o nego coloca pra cima, desqualificando a mulher negra, que foi a música Fricote. E quando eu venho de São Paulo, depois de ter vivenciado na Praça da Sé aquele movimento das diretas já, que me chamou muito a atenção. Ah, você tava lá? Tava lá na Praça da Sé. Em 84? Exato. Vendo essa... Como é o nome dela? Fafá de Belém cantar o hino nacional. Aquilo me emocionou bastante. Sim. Eu falei, nossa, preciso voltar para... Eu falei para um amigo meu, preciso voltar para Salvador. Esse movimento de democracia já que está acontecendo no Brasil, isso vai ser tão lindo lá em Salvador, e a gente que começou a contribuir com isso, no momento em que estava a ditadura do governo militar, com essa coisa do movimento dos blocos afro, pô, a gente tem que estar lá porque eu preciso estar presente para fazer parte dessa mudança. E quando chego aqui, está exatamente essa música Fricote tocando. E, inclusive, eu fui um dos poucos artistas que me pronunciei e disse que não gostava, porque aquilo desconstruía todo um trabalho feito pelos blocos afros. E aí eu lembro que logo depois eu viajei para o Rio para fazer o Pixingão, e Jorge Portugal e Roberto Mendes tinham acabado de participar do Festival da Globo com aquela música Caribe, Amor, e nós fomos no avião. Sim. E no avião eu fui falando um monte para Jorge. Você, Jorge e Roberto. Eu, Jorge e Roberto. E Jorge sentou ao meu lado e eu fui falando um monte. Na verdade, foi mais um desabafo. Um desabafo no ouvido dele do que um diálogo, né? E aí eu lembro que eu falei muito, que o que estava me incomodando, o que eu tinha encontrado aqui, que me deixou muito triste. E aí fizemos o Pixingão, onde a madrinha era a Elza Soares. Sim. E semanas depois, ele me presenteia... O Pixingão em homenagem a Adolfo Viana, a Pixinguinha. Na verdade era um projeto que existia, chamado Pixinguinha, que você corria todo o Brasil. Sim. Né? E tinha o Pixingão, que era lá no Rio, na Sala Cecília Meirelles, com um padrinho ou uma madrinha, apadrinhando um artista novo. Sim. Que estava chegando. E aí, semanas depois, Jorge me presenteia com uma letra maravilhosa que diz mais ou menos assim: a minha pele de ébano é a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua. A minha pele é linguagem e a leitura é toda sua. Será que você não viu? Nem entendeu o meu toque? No coração da América, eu sou jazz, eu sou rock. Eu sou parte de você, mesmo que você me negue. Na beleza do afoxê ou no balanço do reggae. Eu sou o sol da Jamaica. Eu sou a cor da Bahia. Eu sou você e você não sabia. Liberdade, Curuzu, Harlem, Palmares, Soweto. Nosso céu é todo blue e o mundo é um grande gueto. Apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, somos nós a alegria da cidade. Por conta de eu falar para Jorge Portugal que todas as vezes que eu cantava essa parte, somos nós a alegria da cidade, eu percebia em semblante, sim, aquela forma tipo, é esse o lugar que eu quero que você fique, sendo circo e pão. E isso começou a me incomodar. Sendo ópio. Claro. Eu chamei Jorge e falei assim, tem uma coisa que eu estou percebendo que está me incomodando. Jorge até deu risada e falou assim, mas eu não vejo isso. Eu digo, claro, quem canta sou eu. Sou eu que percebo nos olhares.
Então a gente precisa trazer algo mais pontiagudo, mais consistente para chamar a atenção, porque isso teve um papel altamente importante até um determinado tempo. Então precisamos dar uma outra cutucada. Aí me vem ele com o dia seguinte. Da abolição. O dia seguinte da abolição. Que é exatamente o dia após o 13 de maio. Por quê? Porque o Brasil tinha a mania de achar grandioso olhar para qualquer negro e falar assim: vamos comemorar aí o 13 de maio, que é o dia que a princesa Isabel lhe libertou. Que libertação? Eu queria fazer uma parte para lhe contar uma história, quer dizer, talvez você saiba, mas eu acho que eu demorei também, eu aprendi tem uns 6, 7 anos. O negro alforriado, olha que coisa, Lázaro. Quando ele era alforriado, ou porque comprava alforria, ou porque era dado, né? A lei do sexagenário já foi um absurdo, porque o sujeito fazia 60 anos e despachava, não tinha mais como trabalhar. Claro. Né? Mas o negro alforriado, no século XIX, ele ia para os cafés de brancos, então ele pegava a xícara. E assim, muita gente deve perceber que tem gente que deixa a unha do dedo mindinho grande. Muita gente deve ter visto. E não sabe por quê. Isso vem lá de trás, porque ele deixava a unha do dedo mindinho grande, para quando pegasse o copo, ele levantava a unha para dizer o seguinte: eu não pego na lida, eu sou um negro alforriado. Então a unha do dedo mindinho grande era uma forma dele, de inclusão social dele. Ele dizia assim: eu sou um negro alforriado. Você vê que é uma coisa simples. Depois outras pessoas deixaram a unha do dedo mindinho grande, mas naquela época era: sou um negro alforriado ao dedo. Não sabendo você que essa alforria era uma alforria mentirosa. Porque Exatamente. Continuamos escravos até hoje. Exatamente. De uma estrutura de sistema que não nos permite adentrar de forma digna. Ou seja, o Brasil está devendo a reparação. Entender que ele fez um mal muito grande. E reparar. Sabe? Essa coisa de querer destruir as cotas, esse inconformismo de que a gente não tem direito e que isso é normal. Normal nada. Normal nada. Normal vai ser o dia que a gente olhar e dizer assim: legal. Distribuição de renda legal para todo mundo, de forma igual, sabe, espaço justo para todos, para todas e todos, independente de qualquer coisa. Enquanto isso, não tá bom, não tá legal. Não tá. Você sabe uma coisa que me incomoda pra caramba? A profissão que talvez coloquem assim como profissão mais baixa, teoricamente, da esfera social é o gari, né? Que todo mundo diz: se você não estudar vai ser gari. Ou vendedor de picolé. Se precisar trabalhar, gari não dá pra eu ser, porque eu não sei segurar, eu já tô gordinho e não vou conseguir correr com mais vendedor de picolé, problema nenhum. E o gari, eu percebi o seguinte: o gari nunca recebeu, não recebe boa noite, da maioria. O carro que tá atrás do gari tá buzinando para ele sair da frente. E o cara que tá lá em cima, atrás, né, para pegar tudo que tá a sujeira, ou seja, a imundície da sociedade, do cara da rua. Se o carro do gari, se o carro da Limpurbe, sei lá, não passar durante uma semana, o sujeito que tá buzinando não vai aguentar o cheiro da própria excrescência. E ele tá ali, pem. O gari, ele pega tudo que há de um feto, bicho morto, enfim, vidro, que as pessoas não se preocupam. Quer dizer, quebram um negócio em casa, as pessoas não se preocupam em enrolar para colocar no lixo, para que ele não corte a mão. Simplificando, a sujeira que essa sociedade hipócrita faz. A gente precisa mudar. E se você observar, boa parte dos garis são todos negros. É verdade. Todos negros. Continuando limpando a sujeira que a sociedade, com a cara mais safada, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, inundam as cidades e acham que está de boa. E aqui tem um branquelo. E acha que está de boa.
Mas é isso. É necessário que a temática seja trazida para a mesa para que nós tenhamos a consciência de que a solução está nas nossas mãos. Tá. Porque o problema do racismo, durante muito tempo, a sociedade jogou no colo da comunidade negra. O problema do racismo não é da comunidade negra, não. O problema do racismo é do privilégio da branquitude. Sim. E que a gente tem que resolver isso juntos, acabando com esse privilégio e dizendo, eu sempre defino da seguinte forma. Hoje eu observo que existe uma escravidão mental do oprimido e do opressor. Parte do oprimido que ainda não conseguiu se libertar e entender que nós somos capazes de virar a página disso, e parte dos opressores que acham que ainda vive no seu privilégio, que tem que manter uma classe abaixo, aonde ele pisa em cima e sapateia, fica de cá achando que está tudo lindo. Não é nada disso. Não é nada disso. Se você observar, a gente está, como diz o ditado, no cu do mundo. Não corta não, diretor. No cu do mundo. Não corta não. E se achando altamente provinciano. Ao invés da gente olhar para o nosso espelho e sermos nós. Nós somos provincianos. Nós vivemos espelhando. Olha que contradição. O negro brasileiro ele é excluído pela sociedade brasileira. Mas o negro norte-americano, o racista brasileiro, beija os pés do negro norte-americano porque acha que ele está sempre acima. Olha que contradição. Você vê nas camisas dizeres em inglês que muitos dos brasileiros nem sabem o que tá falando. Mas Martin Luther King, de diversas pessoas, e o cara coloca... Isso para não falar de outras coisas que a gente já sabe, então você sabe o que eu tô falando. Mas então eu queria... Tá tudo certo. 14 de maio. 14 de maio diz mais ou menos assim. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho nem casa nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ileaie. Se ligue no Ileaie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer. Bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Isso é um recado para todos nós. A eleição tá vindo aí. Fique esperto. Vá dar mole que depois você fica chiando, chorando no ombro de quem eu não sei. Mas se nós nos juntarmos e pensarmos em reconstruir esse país, com certeza a gente vira a página e muda exatamente o que a gente está reclamando no dia de hoje. Muda. Ó, palmas, que são palmas para os surdos mudos. Estão aqui. Axé. E para mim você, assim, para mim você é a voz do movimento, você representa o movimento negro da Bahia. E para mim, o movimento negro do Brasil. Na verdade é o seguinte, né, de novo, para mim você é a maior voz do Brasil. Eu vou te falar um negócio. Eu ouço você, Lazo,
Pra cara, eu costumo dizer, você sabe que a gente dorme junto de vez em quando, né? Porque eu boto lá você, tô ouvindo, sim, não. Aliás, queria até, depois que emendasse aqui, você falasse das coisas, né? Enfim, dos trabalhos, das coisas. Mas pica o pau que você tá no gás, mas eu ia falar na realidade que eu não me sinto representante, não. Eu acho que eu sou uma voz, eu sou um missionário da minha ancestralidade, usando a minha voz em pró de um mundo diferente, na construção de um mundo diferente. De um mundo onde nós possamos, ou seja, eu faço parte de um exército de pessoas que sonham em construir um mundo bem melhor. Um mundo muito mais igualitário. A minha bandeira é a bandeira negra? Claro. É só você olhar para mim. Eu falo por mim e falo pela minha gente. Porque quando eu estou falando por mim, eu estou representando a minha gente, mesmo que eu não queira representar. É o sonho, o desejo, o anseio da minha gente. E de muitos de nós que não são negros. É bom que nós saibamos que não só esse meu anseio não é um anseio só da comunidade negra. É um anseio de pessoas, de gente que sonha com a construção de um mundo melhor, muito mais igualitário. Opa! Onde a gente possa viver nesse chão de forma decente, justa, mas principalmente respeitando as diferenças. Se a gente fizer isso, já está de bom tamanho para a gente construir um país bem melhor. Para todos nós. Muito só bom, isso. meu irmão. Você é... É só isso. Você vai na vela, você vai em cima. Você... Na verdade, porque quando você fala, quando eu falo sobre a questão negra, as pessoas ficam achando às vezes que ou é vitimismo, ou é revanchismo. Não! Quero revanche de nada. E você não quer eu quero branco, reconstruir esse país para todos nós. Perfeito. Eu sei que tem um monte de gente que sonha com isso. Alguns preocupados com isso, com aquilo outro. A minha preocupação é a base. Sabe por que a base? Porque nós somos a formação do pilar desse país. Nós morremos doando nosso sangue na construção do nosso país. Então temos a obrigação, o país tem a obrigação de nos respeitar e de nos tratar como igual. A gente não quer ser melhor, não. A gente quer ser igual. E quando o país entender isso, aí sim, a gente pode dizer assim, construímos uma grande nação. Enquanto isso não ocorrer, todas essas coisitas que a gente está vendo aí borbulhando de um lado para outro, isso é fruto exatamente disso aqui, ó, que eu estou falando. Observe, a gente viveu um momento da pandemia onde a cultura foi... Você sabe por quê? Sabe não? Vou lhe dizer. Porque a cultura não é respeitada. A cultura é a voz, é a imagem de um povo. Se esse povo não é respeitado, como é que a cultura vai ser respeitada? E não é de um governo ou de outro, não. Porque cultura é política de Estado. Não, mas eu não estou falando... Deveria. Eu não estou falando de um governo, de todos os governos. É isso aí. Se você observar, fizer uma releitura lá atrás, todos os governos, os ministérios e secretarias de cultura reclamam, porque a verba que é destinada para a cultura, e olha que é tão contraditório, às vezes eu ouço nas falas um dinheiro grande para o turismo. A cultura é a identidade de um povo. Quando a gente sai daqui, que vai lá para fora, sabe como é que ninguém identifica a gente? Já imaginou, né? Quando você fala assim, I'm from Brazil, o que as pessoas identificam? É pela cultura europeia? Eu quero é prova. Samba.
futebol, carnaval. Eu quero é prova. E bunda. Exatamente, e nos vê de forma pejorativa. Engraçado, você falou um negócio interessante. Há muito tempo atrás, existia um movimento de exploração da mulher negra, Sim. chamando ela, deixando de chamar ela de negra, intitulando-a de mulata, Sim. colocando em casas de espetáculo. Sargentelli foi um grande... Eu não quero nem tocar no nome. Tá. Colocando elas em casas de espetáculo, aonde se dizia, ela é a maravilha do Brasil. Ela serve de inspiração para a libido dos grandes empresários, dos grandes ricos. A sociedade toda brasileira, a sociedade, eu falo como um todo, se calou e achou bacana. Sabe o que aconteceu? Sabe aquele velho ditado que diz assim: o feitiço vira contra o feiticeiro? A gente se calou, as mulheres foram exportadas. Sim. Chegaram lá fora, todas as mulheres negras que chegavam lá fora eram vistas como faces, com mulheres que os exploradores poderiam usá-las e abusá-las. E esse feitiço virou contra o feiticeiro. A imagem da mulher brasileira, seja ela preta, branca, azul ou amarela, nos dias de hoje, é totalmente distorcida. Ou seja, isso tudo que aconteceu, que a gente se calou e achou bom, resvalou tão certo assim. Resvalou hoje na imagem da mulher brasileira. Sabe de quem é a culpa? Além dessas pessoas que fizeram esse movimento, é toda nossa. Porque a gente aplaudiu e hoje a gente está chiando. Hoje a gente está gritando. Então, acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Vamos reconstruir de forma mais digna e respeitosas. Veja o que está acontecendo nos dias de hoje, nessa tentativa de garimpo incessante no Brasil, explorando as índias, as crianças indígenas, com estupro. Há tempos atrás, nego matando índio na calçada, como se fosse animal. Acorda, Brasil! Obrigado, Lázaro. E, para encerrar, queria que você falasse da turnê. 40 anos, a Jô. Novo trabalho. Que, na verdade, novo, que já deveria ter saído, mas por conta da pandemia não foi. Eu vou falar de um negócio que você me pediu antes, que foi exatamente o meu tempo com o Jimmy Cliff. Ah, só pedindo aqui, gente. Primeira vez, né? Então, eu botei no silencioso. Mas é isso mesmo. Isso aí. Então, não é desrespeito, não. Tentei botar aqui, aí não sei. Ligou no WhatsApp, sei lá. Rapaz, eu tô querendo água. Você vai lá pegar pra mim? Claro, agora. Uma massa. Diretor, não filma a barriga não, por favor. Filma Lázaro aqui. Agora, meu irmão. Então é o seguinte... Você não se incomodou de ficar sozinho, não? Nada, tudo certo. Vou levando com as coisas aqui com a galera, falando um pouco sobre a questão... Pica o pau. Cliff. Vai-se embora. Na verdade, eu sempre fui admirador do reggae. E o reggae no Brasil entrou de uma forma bacana, porque ele tinha uma familiaridade muito grande, rítmica, né? Com tudo que a gente via aqui, desde o samba feito na Bahia, que é uma coisa mais lenta, nesse batuque dos blocos afros, até com o próprio samba do Brasil como um todo, se você for para o Partido Alto, e levar para coisa mais... Tem tudo muito próximo. E a minha observação com o reggae, tanto de Jimmy Cliff, com Bob Marley, Peter Tosh, Alpha Blondy e outros ícones do reggae, foi muito interessante nessa coisa da familiaridade desse ritmo, né? O que me chamou mais a atenção é que esse ritmo trazia uma coisa que eu já fazia nos blocos afros, que era essa questão do questionamento da nossa posição social, de como a gente vive, de como a gente está, de como essa exploração vem em cima da comunidade pobre, da comunidade negra, da comunidade indígena.
Então, quando o Jimmy Cliff veio a primeira vez, eu achei maravilhoso. Na verdade, o meu sonho é que viesse Bob Marley, que era o grande ícone. Bob morreu de um melanoma na unha, cara. Meu pai morreu de melanoma. Eu tive Olha 2 só. melanomas. E Bob Marley morreu no melanoma no pé, desculpe, eu acho. Exatamente. Foi no pé. Exatamente. Mas Jimmy, aí você tá falando 92? Não, aí eu tô falando de 88. 1981. A primeira vez. Primeira vez que ele veio. Ok. Fez um show aqui, depois voltou e fez um show no Baiano de Tênis. A participação sua com ele no Rock in Rio foi quando? Foi em 91. Foi em 91? 91. Aí eu fiz um Baiano de Tênis, eu fui cantar no Baiano de Tênis, convidado por Margareth Menezes, porque ela cantava uma música minha, Me Abraça e Me Beija. E aí eu fui cantar e cantei lá, achei maravilhoso, tá próximo daquela estrela do reggae, porque Jimmy é um dos primeiros, né? Então, pra mim era, nossa, realizei um sonho. Eu lembro que nos anos 80, em 81 que Jimmy veio, mas em 90 e pouco, em 80 e pouco, Jimmy veio pra cá de novo fazer esse show que eu participei. Tô falando para dar as datas, né? 81 ele fez esse show na Fonte Nova, que foi ele e Gil. Sim. E depois dos anos 80, 84, 85, sei lá, ele veio cantando, fazendo de novo no Baiano de Tênis. Mas, diretor, o papo tá bom. Leva aí, porque não corta não, pelo amor de Deus. Pica o pau. Tá tudo bacana aí, diretor? Pronto. Não, eu tô dizendo porque a gente... Pô, o programa era pra ser 1h20, mas papo com o Lazo não tem como ser 1h20 não, gente. Tem história, né? Tem Pô, história, né? tem. Depois faz os cortes e tal. E, diretor, depois a gente acerta aí os nossos cortes e a gente vê, tá? E eu pago a dormida hoje aqui no estúdio. Com certeza. Tem colchonete aí no carro. Então tá tudo certo. Então o que acontece? Depois dessa minha participação no show cantando com Margareth, aconteceu do Jimmy ficar interessado em me conhecer. Bom, fui apresentado, ele começou a gravar aqui, eu comecei a participar de ir para o estúdio, ver a gravação do disco dele e tudo mais. E quando ele acabou de gravar o disco, porque ele estava fazendo o quê? Ele estava gravando um disco aqui, estudando esse novo ritmo que estava rolando na Bahia, que vinha dos os anos 80, e ele ele veio começar a mexer esse negócio de gravação do disco no final dos anos 80, 89, 90. E ele gravou um disco chamado Blackout. E nesse disco chamado Blackout, Breakout, não é Breakout. Ele estava estudando samba reggae. E ele ia fazer uma turnê. Nessa turnê ele precisava de um percussionista. Me perguntou, eu indiquei um carinha que tocava comigo, que era Gabi Guedes, um grande percussionista que vem de dentro do candomblé e era ogã do candomblé de uma menininha. Então tinha um histórico muito interessante nessa história toda. E aí ele precisava, para reproduzir o verdadeiro samba reggae, da forma que ele o via aqui no Olodum e nos outros blocos, mais um percussionista. Aí tinha um amigo meu, César, que indicou. Cezinha? Cezinha, de forma maluca, indicou para que eu fosse. Ele, obviamente, comeu a pilha de Cezinha, né? E falou, pô, interessante, vamos nessa. Aí me levou e eu fui tocando percussão, fazendo backing vocal. Na banda dele? Na banda dele, a banda jamaicana. E abrindo o show com 3 músicas minhas. Ora, foram 3 anos de aprendizado? Rolê, de aprendizado, de rolê por esse mundo todo, inclusive o Brasil. Mas foram 3 anos de muito aprendizado, porque a melhor coisa do mundo é você estar ao lado de uma grande estrela, de um superstar. E, obviamente, você estando do lado de um superstar ou junto com um superstar, em todos os lugares que você pinta, tapete vermelho. O que eu fiz? Eu aproveitei esse meu tempo com Jimmy Cliff e o tempo que nós ficamos na Jamaica, eu fui estudar o reggae. Porque era uma coisa que eu só ouvia de discos.
Então eu fui estudar o reggae, eu tive a possibilidade de ver os grupos mais ortodoxos tocando na Yabing. Eu vi algumas bandas de reggae. Eu pude ter a oportunidade de ouvir na turnê muitos shows de Bunny Spear. Pude ver Terry Wood. Pude ver outras bandas tocando de perto, onde você pode ouvir a sonoridade, a forma como o batera toca, o jeito que se canta. Então isso para mim foi um grande aprendizado. E o que eu fiz? Aproveitei essa minha ida com o Jimmy Cliff e fui gravar uma demo na Jamaica. Gravei uma demo, trouxe para o Brasil para terminar, intitulei essa demo de Arte de Viver. Porque eu entendi que naquele momento a vida estava me proporcionando viver com arte. E eu tinha que aproveitar esse momento em que a vida estava me proporcionando em viver com arte, dizer, porra, eu estou aproveitando isso aqui para gravar o meu trabalho. Claro. Então eu intitulei Arte de Viver. E depois que eu gravei esse disco, eu agradeci a Jimmy pela oportunidade e voltei para minha estrada. Foi super interessante? Foi. Foi um grande aprendizado? Foi. Além de tudo isso, foi um momento que me chamou bastante atenção, porque foi no começo dos anos 90, onde eu tinha uma dúvida, até por conta do movimento musical que acontecia aqui na Bahia, se a minha música prestava ou não, porque eu não era tocado em rádio. A minha música era recusada de tocar em rádio. Eu não tinha espaço nas rádios de Salvador. E você não era... Veja só. E você, quer dizer, para mim, você não era só um cantor. Você cantava reggae, mas cantou várias outras coisas. Não, é exatamente isso. Eu não... carimbo de cantor de reggae? Na realidade, eu nunca admiti o carimbo de ser cantor de reggae. Não que ser cantor de reggae seja mas eu um nunca demérito. admiti, porque é o seguinte, para mim, era importante que o reggae fosse uma inspiração musical de uma música que estava acontecendo no mundo, assim como foi o rock, assim como é o blues, assim como é a salsa. Então, assim... como foi o movimento hippie e o James Joplin. O que eu precisava fazer era absorver essa energia da cultura que vinha de um lugar como Jamaica, que era muito parecido com o Brasil, mas que eu precisava, a partir disso, descobrir o próprio Lazo. Sim. Descobrir o próprio Lazo com as suas vertentes, com as suas histórias, com as suas origens, com as suas referências. Eu costumava dizer o seguinte, o reggae trilhava os mesmos caminhos que nós, negros, trilhávamos aqui na Bahia, com atalhos diferentes. Sim. Então, assim, era parecido? Era, mas caminhos diferentes. Caminhos que eram familiar, bacana, mas não era igual, era parecido. Então, eu precisava ter aquilo como referência para a minha própria história. Eu não poderia ser um cantor, um fazedor de música introduzindo o reggae jamaicano. Não, você tinha que... Eu tinha que fazer um reggae, sua tribo. Eu tinha que fazer um reggae baiano. Sim. Com as misturas, com as essências que para mim eram, sabe, vigente, tava ali na minha cabeça. E já vinha inglês, já vinha tanta coisa. Claro. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu voltei para minha estrada, foi muito interessante isso que eu estava falando, porque como as minhas músicas não tocavam em rádio, eu tomei um certo susto. Eu achei que... Sabe aquele momento que você faz uma reflexão e acha que você não está agradando? Sei, claro. E eu ficava me questionando o que está acontecendo de errado com a música que eu faço. Porque eu estou fazendo uma música que eu gosto, mas a música não toca na rádio, eu não tenho espaço para tocar, meu espaço é limitado, e na hora que pinta uma oportunidade sempre me vetam. A saída com Jimmy Cliff para o mundo foi a chave. Abriu porta. Além de abrir portas, me deu um entendimento de que a minha música era muito mais universal do que uma música regional. E é mesmo. E quando eu vi isso lá fora, eu falei assim, peraí. A minha música parece com isso que eu estou ouvindo.
Nossa, é isso. É isso. Eu tô muito mais pra música que tá rolando no universo. E um detalhe, não é Taylor World, não. Não é a música, o old music, como diz, não. Porque o old music tem uma conotação de o resto da música do mundo. Não. É a música que tá rolando no mundo. Sim. Que aqui, de um certo modo, não era visto. É quando você começa a ouvir. E até tem um detalhe que me chama a atenção. Nós nos sentimos aqui no Brasil, principalmente na Bahia, afrodescendentes, mas desconhecemos muita música africana. A gente é bombardeado pela música norte-americana. Então a gente desconhece uma série de questões que a gente poderia observar mais e, de um certo modo, trocar figurinhas. Então, quando eu estive lá fora, que eu pude observar isso me deu a tranquilidade. Hoje em dia tá mais difícil de fazer isso que você falou. O quê? Não, de trocar figurinhas sobre... Hoje está mais fácil. Não, mais difícil que eu falo é o seguinte, as pessoas... existe uma modernidade líquida, as pessoas não se aprofundam tanto. Agora está mais fácil a comunicação sobre isso. Exato, a comunicação é imediata. Claro. Na minha época, eu só ouvia discos que estavam sendo gravados na Jamaica ou na África, quando tinha algum amigo que estava em viagem. E traziam De fora. Claro. Então, hoje em dia, você clica na internet, você ouve a música do mundo. Outro dia, me deram um ícone da Rádio Garden, que você ouve a música de qualquer parte do mundo. Qualquer rádio que está tocando no mundo naquele momento. Então, assim, a sua interação com o mundo, hoje, é imediata. Então, você não precisa dizer, eu não conheço a música da África, eu não conheço a música do Egito. Clica na rádio lá. Você clica lá e ouve. Claro. Então, isso hoje é muito mais fácil. Então, isso me deu a tranquilidade de saber que eu tinha que voltar para o meu país, pegar a minha música com as minhas essências, as minhas origens, as minhas vertentes, aquilo que eu tinha como referência e transformar na música que eu fazia afro-brasileira para fora do Brasil. E quando eu saísse do Brasil, de novo, para apresentar essa música, com certeza as pessoas iam saber de onde vem essa música. Ah, essa música vem do Brasil. Vem daquele lugar chamado Bahia, onde tem quase 80% da população negra. Isso. E aí sim, a minha identidade era respeitada no mundo, como brasileiro autêntico. Isso, para mim, me deu uma tranquilidade tremenda, aonde eu posso ir para qualquer parte do mundo. Mas eu sou brasileiro e, essencialmente, seteropolitano. É isso aí. Eu sei quem eu sou. Mas agora eu sei quem sou eu. Não, do trecho, perdão, eu tô aqui, deu um branco. De 14 de maio? 14 de maio. Eu sou o que sou, mas agora eu sei quem sou eu. Claro. Isso. Então eu sou um soteropolitano nato, feliz, e dizendo assim, ó, essa é minha música. Tá certo. Essa é a música que eu faço da Bahia pro mundo. Não é a música que eu faço da Bahia pra Bahia. E ela vai pro mundo, viu? É da Bahia para o mundo. Escrevam aí e não vai demorar muito. Não, mas já saí daqui. Engraçado, cara. Eu saí daqui uma vez vai pro mundo pra ir tocar em Amsterdã. Fiz uma maluquice. Gastei um dinheiro louco, banquei a banda e levei para Amsterdã. Uma banda grande. Sim. 3 sopros. A base de 5. Quando eu cheguei a Amsterdã, comecei a tocar Me Abraça e Me Beija e comecei a cantar uma parte em inglês para que as pessoas cantassem inglês. E aí surgiu alguém da plateia, que era um holandês, e veio para mim e falou assim, Lazo, eu conheço o seu show, conheço sua música e gostaria de poder ajudar em traduzir essa música para o holandês. Que barato. Cara, foi muito, muito emocionante. Que massa, velho. Foi muito emocionante. Porque eu cantava para ele em português, traduzia para o inglês e ele traduzia para o holandês, para o público. Daqui a pouco eu vi o público cantando minha música de uma forma toda vez eu falei assim... Em holandês. Em holandês. Eu falei maravilha. assim, é isso aí, velho. E significa, sabe o quê? Que minha ancestralidade, ela está conectada com o mundo.
está conectada com o mundo de forma muito tranquila, muito odara, muito firme. E isso me dá a certeza de que, mesmo com o sofrimento de que até hoje, Mamãe África sofra com o desleixo do mundo para com ela tem a certeza de que seus filhos, jogados no mundo, vão construir na diáspora uma nova África. Fantástico. Bom, diretor, eu acho que... Bom, a gente tem papo aqui para 4 horas, mas o diretor não tem tempo para 4 horas. Então, eu só queria complementar aqui, Lázaro. Enfim, você tem... E aí eu acompanho, eu futuco tudo que tem de você. Você tem um show de samba, você tem um seu que é Lázaro Canta Melodia, que é maravilhoso. É um show que eu fiz em homenagem ao meu grande amigo Luiz Melodia, porque era um cara que eu era muito admirador, né? Eu era um cara que eu admirava muito, era meu amigo pessoal. Toda vez que a gente estava aqui em Salvador, ele estava aqui em Salvador, a gente se encontrava, dava risada. Toda vez que tinha um show eu ia, quando tinha a possibilidade ele me convidava para cantar junto com ele. Sim. Então é um cara que eu tinha uma admiração e por cantar algumas coisas, inclusive quando ele faleceu, eu fui convidado pela viúva dele, Jane, para cantar um disco que ele tinha gravado e não tinha lançado, que era um disco que ele fez de canções de amor, que ele cantava muito. Aí eu tive a sorte de tocar com a banda que ele tinha, junto com o Piau e outros músicos mais. Piau. Foi super interessante, foi muito gostoso. E você fez 2018, que foi o Prêmio da Música, que foi em homenagem à Melodia. Foi depois de sair. Não, mas você fez o final, o grande finale lá. Foi depois de sair. Eu fui convidado. E Isa Lineker, não foi? Eu fui convidado por Zé Maurício Maquilini para participar do Prêmio da Música, que o homenageado seria Luiz Melodia. E a última música, vocês três cantaram. Aí a gente cantou Negro Gato. Depois desse especial do Prêmio da Música, logo depois eu fui convidado para fazer essa turnê de 3 ou 4 shows, se não me engano, cantando Luiz Melodia. E pipocou de gente. Esse disco. E aí, claro, eu me senti na obrigação de fazer um show aqui intitulado Lázaro Canta Melodia. E quem sabe não volta próximo. De repente, eu tenho uma maior vontade de voltar, porque foi muito gostoso fazer esse show, porque não era as pessoas só querer lembrar Luiz Melodia, mas era ouvir músicas de Luiz Melodia na voz de Lázaro. E foi muito gostoso, foi muito gratificante, e com certeza, dentro em breve, eu estarei voltando. Vai, pertinho. Lázaro, eu vou fazer o seguinte, para encerrar o nosso papo, papo com você. Depois daqui, não sei, na sua casa, não sei se eu vou para sua casa para a gente emendar o papo lá. E, gente, eu adoraria colocar o making off, tá? Dessa entrevista não, desse bate-papo, desse podcast. O diretor tá dando risada porque a gente riu demais com várias coisas aqui, então, mas não dá para ir ao ar o making off, tá? Porque na realidade é um papo descontraído. É um papo descontraído, Não, eu fiquei super tranquilo, eu gostei. Primeiro, queria lhe agradecer, eu vou falar aqui dos patrocinadores, eu já falei, e eu vou passar a palavra para você, enfim, dar seu recado e chamar a galera para assistir o que ocorrer, né? Com o Roberto Mendes. Nossa. Eu queria agradecer, já tinha agradecido, mas vou emendar aqui, até vou facilitar a vida do diretor, porque a gente, enfim, são parceiros que já tiveram comigo em outros espetáculos e agora também. Então eu agradeço a Mandacaru Filmes, de Diltinho Portela Lima. Enfim, foi meu cunhado, foi o primeiro marido de minha irmã, mas a Mandacaru sempre fez coisas muito bacanas. A Clínica Viterbo, que tem no Itaigara, no Salvador Trade, no Boulevard Side, no Comércio e no Hangar. A Clínica QI em São Paulo, que é fantástica, a Clínica QI. Ela fica na Vila Olímpia, né? Vocês procuram lá. Então é especialista em acupuntura, clínica da dor, massoterapia, nutrição.
E aí anotem o número se puderem, 011 3842 7791 ou 011 98878 3003. Queria agradecer também o Ecoparque Zen, que fica em Baçaí. Então, se vocês quiserem passar um final de semana, um dia, né, completo, natureza, trilha, yoga, várias coisas, vocês entram lá no Instagram, no Ecoparque Zen, que vocês marcam para ir. O valor é muito barato de entrar, enfim, e o Ecoparque Zen está crescendo e eu recomendo profundamente. Um outro parceiro foi o Coworking do Comércio. Enfim, para quem quiser fazer reunião, não tem escritório ou está em home office, mas precisa se reunir, o Coworking no Comércio é uma opção e super organizado, as pessoas super gentis. O telefone de lá é 071 99929 5613. Queria só também agradecer o Estúdio Tino, diga minha grande amiga e a designer Gabriela Rabelo e o Gabriel. E quem quiser, né, quem gostar da parte visual do que ocorrer, liga para ela, vou dar o número dela aqui, que é o 719-9247-5716. E por último, como eu prometi a Robson, lá do Movimento Capão 1998, sigam ele, gente. Ó, a parada é muito boa, a gente tem que dar força, né? E gente boa se atrai. @Capão1998. E agora, meu amigo e meu parceiro lá, deixa eu apertar sua mão e dar um beijo, meu irmão. Lhe agradecer. Queria que você achasse, irmão. E queria que você encerrasse do jeito que você quiser, o que ocorrer. Pronto, eu quero só agradecer a você pela oportunidade, a Marquinhos pela direção aí das gravações. Agradecer também meu amigo Duarte pelo estúdio cedido, para a gente fazer esse podcast aqui em grande estilo. Dizer que a forma que eu tenho de agradecer é que a gente tem uma demanda muito grande pela frente na construção ou na reconstrução desse país. Então, o que eu peço é que tenhamos mais consciência, tenhamos mais discernimento, tenhamos mais desejos de coisas boas, de coisas melhores, principalmente para a geração vindoura, porque nós já estamos. Então, temos que fazer para melhorar para quem está vindo. Então, eu espero que a gente tenha mais esse discernimento e que a gente batalhe e lute por um país bem melhor, para a construção de um país muito mais justo, muito mais igualitário, respeitando de novo, novamente, outra vez, as diferenças. Se a gente conseguir fazer isso, o resto que vier é só lucro. É só lucro. A gente vai se sentir altamente feliz e aí sim a gente vai se sentir uma grande nação, esperando mostrar para o mundo que nós somos uma grande nação, não por termos só dinheiro, mas por sermos um país que a gente pode dizer assim, aqui é muito mais humano. Valeu? Valeu, Lala. Beijo no coração gente, de cada um obrigado. de vocês. O que ocorrer, se inscrevam. O que ocorrer. Não, peraí. Tem que gravar para poder chamar pra galera, porque aqui é gravado. Então eu vou botar a sua chamada agora, chamando o pessoal para vir assistir o que ocorrer no dia 21 de abril. Então, já posso mandar? Pode mandar. Galera... Aí, galera, atenta, ligados, 21 de abril, o que ocorrer. O que ocorrer você já sabe. É tudo aquilo que a gente deseja, é tudo aquilo que a gente gostaria de desejar, mais ainda, mas não teve tempo. Sabe por quê? Porque no dia 21 vai rolar o meu, mas depois tem meu compadre Roberto Mendes, grande mestre. Então a gente pode anotar e dizer assim, no próximo que ocorrer, fique ligado que ele vai lhe dar os canais direitinho. O que vocês acharem que podem melhorar, mande mensagem, diga, gostaria que fosse mais isso, que abordasse mais aquilo, que falasse mais daquilo outro. A gente está aqui exatamente para crescer com vocês. Valeu? O que ocorrer dia 21 horas. De abril? De abril, às 21 horas. Se ligou? Fechou. Ficou atento? Tamo junto. Massa. Axé pra todos. Gostou da... Foi? Você gostou, Marquinhos? Muito.
É sério, assim... Muito? Você acha que o espectador vai gostar e tal? Rapaz... Tirando nossa barriga aqui. Se eles ficarem ligados como eu fico sempre... Velho, na verdade, minha mulher... Eu coloquei no silencioso. Não, eu coloquei no silencioso. Aí o telefone, ela ligou do WhatsApp Video. Porra, aí me quebrou, velho. Mas não dá.